Questão 32, UFPB 2011. Nos estudos sobre o surgimento da vida na Terra, duas hipóteses são postuladas acerca das formas pelas quais os organismos obtinham energia. Os primeiros organismos eram heterotróficos e os primeiros organismos eram autotróficos. Então, eram heterotróficos, lembra lá da hipótese heterotrófica. E os primeiros organismos autotróficos, lembre da hipótese autotrófica. Com base na forma de obtenção de energia, é correto afirmar que os organismos... os organismos heterotróficos, eles obtêm energia a partir da degradação de compostos orgânicos e de certos compostos orgânicos produzidos por eles, como a gente já sabe, né? Dentro da definição de seres autótrofos, podemos fazer duas subdivisões. Essas subdivisões eu vou colocar aqui no quadro para facilitar para a gente. Pronto. Então, esses organismos autotróficos, eles podem ser autotróficos, fototróficos e os autotróficos quimiotróficos. Então, os fototróficos são aqueles que utilizam a luz como matéria-prima para a produção de substâncias orgânicas. Então, esses utilizam a luz. Já os organismos quimiotróficos são os que não utilizam a luz para a produção de nutrientes, e sim apenas as reações de substâncias químicas. Então, apenas reações químicas aqui, né? Então, essa é a diferença entre os organismos autotróficos fototróficos e os autotróficos quimiotróficos. Os quimiotróficos, eles podem ser subdivididos também em dois tipos: os quimiolito-autotróficos ou quimiolitotróficos. Podem ser também escritos dessa forma. Os quimiolitotróficos são aqueles seres onde o substrato ou fontes de energia são gerados por compostos inorgânicos feito através da oxidação. Geralmente esses seres utilizam o hidrogênio, compostos derivados do enxofre, óxido de ferro ou amoníaco para produzirem sua energia. Lembrem lá das reações que a gente citou em algumas questões anteriores, né? Esses organismos quimiolito-autotróficos ou quimiolitotróficos provavelmente seriam os primeiros organismos a surgirem no planeta, pois eles utilizavam substâncias inorgânicas, né, como o sulfeto de ferro, o gás sulfídrico, para produção de energia. Já os quimiorganotróficos são aqueles que utilizam fontes de energia geradas através de compostos orgânicos. É nessa categoria que se encontram a maioria das bactérias, os organismos eucariontes, que não utilizam a fotossíntese em seu processo de produção de energia. Então, esses organismos a gente pode inserir quem? As bactérias, os organismos eucariontes que não fazem fotossíntese. Voltando para a questão, vamos reler. Com base na forma de obtenção de energia, é correto afirmar que temos na letra A: autotróficos não utilizam oxigênio em suas vias metabólicas. Esse item é falso. Vamos lembrar o seguinte: como qualquer ser vivo, os vegetais precisam de energia e matéria orgânica para crescer e manter suas atividades metabólicas. Não vamos esquecer disso, né? O alimento é produzido pela fotossíntese e é consumido pela respiração. Vegetais respiram dia e noite. O que não acontece a qualquer momento é a fotossíntese, pois, em ambientes escuros, a taxa de fotossíntese cai, ficando igual ou inferior à taxa de respiração. Então, esse item ele é falso. Deixa eu marcar ele aqui. Na letra B temos: autotróficos não obtêm energia a partir de compostos inorgânicos. Esse item também é falso. A gente poderia até corrigir esse quesito. Como? Colocando como: organismos autotróficos produzem e armazenam energia a partir do processo de fotossíntese. Esse processo requer compostos inorgânicos para que ele aconteça, né? Quais são esses compostos? Claro, a água e o CO2, né? Então, os organismos autotróficos, eles obtêm energia a partir desses compostos inorgânicos, né? Então, falso também. Na letra C, temos o seguinte: mas antes da gente fazer o comentário do item, vamos lembrar que foi citado um termo muito importante para todos os organismos vivos: o metabolismo.
que é todo o conjunto de reações químicas que ocorre no interior das células. Vou colocar lá no quadro branco para a gente fazer o esquema. Então, esse metabolismo é dividido em catabolismo e anabolismo. O catabolismo corresponde às reações de degradação de moléculas com liberação de matéria-prima e energia. Nesse caso, os alimentos são digeridos, fragmentados e oxidados até dióxido de carbono e água, fornecendo assim energia ao organismo. Podemos citar como exemplo de catabolismo a respiração celular, que, em resumo, acontece para produzir energia a partir da quebra de substâncias orgânicas. Já o anabolismo corresponde às reações de síntese de matérias indispensáveis às atividades fisiológicas, crescimento e reprodução, entre as quais a produção de moléculas de reservas nutritivas, como glicogênio e gorduras em organismos heterotróficos. De maneira bem simplificada das duas etapas do metabolismo, podemos dizer que o catabolismo seria responsável por desmontar moléculas, enquanto o anabolismo faria a montagem ou síntese de novas moléculas. Então, com isso, deixa eu voltar lá para as questões, podemos dizer que, vamos ler a letra C. Letra C, autotróficos utilizam apenas o catabolismo para obter energia. Esse item também é falso. A gente pode dizer que essa letra é falsa, pois os autotróficos também fazem processos anabólicos, como, por exemplo, o crescimento, não é? Então, item C é falso. Na letra D temos heterotróficos utilizam o catabolismo e o anabolismo para obter energia. Esse item é verdadeiro. Podemos citar como exemplos no catabolismo a digestão dos alimentos e respiração, e anabolismo, formação de moléculas energéticas como o glicogênio. Então, esse item é verdadeiro. Na letra E, temos heterotróficos, na ausência de luz, não utilizam o anabolismo para obter energia. Esse item é falso. Lembre-se que os organismos heterótrofos não fazem fotossíntese, ou seja, não necessitam de luz para a obtenção de energia. Podemos produzir glicogênio, por exemplo, a qualquer hora. É só nos alimentarmos que aí poderemos fazer esse processo. Então, resposta correta, letra D.